Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre algo que eu já tenho falado no canal, só que eu quero acrescentar coisas e vocês vão ver que são coisas grandiosas. É baseado numa conversa que eu tive com o irmão hoje, o irmão Joel. Ele é de Portugal, é um irmão que sabe comentar muito bem sobre os vídeos e acrescenta muita coisa para mim. Então, nessa conversa com ele, eu vou falar coisas semelhantes ao que eu vou passar para vocês agora, que é basicamente falar do nosso arrebatamento até o terceiro céu e sobre o bom depósito. Então, se você não acompanhou os vídeos sobre o episcopado e sobre as questões que eu falo sobre o bom depósito, o que seria isso? Talvez fique difícil de você entender, mas se você está acompanhando o canal, perfeito, você vai poder compreender, mas mesmo assim eu vou tentar explicar de uma maneira aonde eu possa fazer você entender as coisas. Então olha que coisa linda, esse testemunho que o Senhor deixou para a gente nas Escrituras, para que a gente pudesse hoje tocar nas consciências, porque hoje para você poder vencer as doutrinas de homens e convencer pelo Espírito as pessoas de que existe um bom depósito, existe algo que é mais semelhante à vontade do Senhor para a gente viver e praticar, é só com a palavra de Deus e o toque na consciência. Então veja bem, um dia o apóstolo Paulo, ele teve que dizer algo que ele mesmo disse que iria se vangloriar. Lá em 2 Coríntios ele fala que ele iria ter que se vangloriar de uma questão e ele explica o porquê que ele está fazendo isso. Não vou explicar aqui para vocês, vocês podem ir lá ler e entender. Mas até isso foi planejado pelo Senhor, porque se ele não tivesse que se vangloriar, talvez nós não saberíamos disso. E foi muito importante ele ter falado isso. Ele só precisava de uma oportunidade para falar. Mas essa oportunidade teria que ser uma oportunidade certa. E da maneira como ocorreu naquele tempo, foi a oportunidade certa. Ele não poderia chegar e usar isso como argumento para as pessoas receberem ele como apóstolo, mas teve necessidade de fazer, ele sentiu isso pelo Espírito. E aí ele disse, eu conheço um homem que há 14 anos, ele dá dica de tempo ainda, e ele fala, se no corpo eu não sei, se no Espírito eu não sei, mas que foi arrebatado até o terceiro céu. E já dá uma dica, até o paraíso de Deus. Irmãos, somando as coisas da palavra, ele foi arrebatado até dentro da Nova Jerusalém. Porque o paraíso de Deus é o Éden. Você vê isso em Gênesis, nos profetas, mas em Apocalipse 2, a árvore da vida se encontra no meio do paraíso de Deus. E lá em Apocalipse 21 e 22, a árvore da vida está dentro da Nova Jerusalém. Incrível, né? Então vai somando por aí, o apóstolo Paulo foi lá. E aí, esse testemunho que ele falou, ele disse que ele ouviu palavras inefáveis que não era lícito falar aos homens. E eu acredito que as coisas que ele falou são referentes a coisas do 8º dia, isto é, da eternidade. Alguns acreditam que o que Paulo ouviu foi coisas que estão nos profetas, então não era lícito falar, mas ele explicou pelos profetas, não era lícito falar no sentido das pessoas não poderem ouvir antes, mas agora ele estaria manifestando. Eu não acredito assim, porque as coisas que estão nos profetas, era lícito falar aos homens, e foi falado por intermédio dos profetas. Eu acredito que as coisas que ele ouviu falar são referentes ao 8º dia, que são maravilhas extraordinárias. Eu posso até falar algumas delas para vocês, que algumas dessas coisas que não é lícito falar aos homens, assim, se não é lícito falar, então nós não sabemos. Tudo bem, mas Deus, ele deixa na palavra dele algumas coisas para a gente conhecer o caráter dele, como ele trabalha, e aí a gente pode conjecturar em cima disso, porque tem que falar assim, uma conjectura, e chegar perto, pelo menos chegar perto dessas coisas. Coisas referentes ao 8º dia. Mas o que nós aprendemos pelo próprio apóstolo Paulo? Ele fala em Efésios 2
que o Senhor nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para sermos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele está falando do céu e especificamente do terceiro céu. Ele coloca essa visão que só vai se cumprir plenamente no futuro como se já tivesse acontecido no passado, porque ele usa a linguagem atemporal. Como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores a esse, inclusive anteriormente mesmo. Então, um dia, uma mulher vai dizer assim: eu conheço pessoas que foram arrebatadas até o terceiro céu, até o paraíso de Deus, e ouviu palavras inefáveis, que é lícito falar aos homens. Quem que é essa mulher? É a esposa. Quem que são esses homens? As nações. E por que é lícito falar aos homens? Porque, irmãos, o que vai acontecer no milênio é algo que a gente pode sim, pela fé, imaginar. Mas é algo, irmãos, assim, que se você para meditar, você fica maravilhado. Vou tentar explicar para vocês. Olha o tanto de conhecimento que o Senhor pode derramar na nossa vida em poucos anos. Eu estudo a palavra assim firmemente há mais ou menos 10 anos, eu não sei calcular muito bem isso, mas olha só, há 10 anos. Olha o tanto de coisa que o Senhor depositou na minha vida. É um grande depósito, é um excelente depósito. A única coisa que eu tenho de valor na vida é o que o Senhor depositou em mim. Isso é precioso demais. Isso é vida eterna. Eu nunca quero parar de falar disso. E nós nunca vamos parar de falar disso. E isso numa vida de carne, num mundo corrompido como esse, aonde Satanás está solto. Agora imagine no milênio de Cristo, aonde as nações viverão ali quase os seus 1000 anos. Se vivesse 100 anos para aprender a palavra de Deus, já seria quase 10 vezes mais o tempo que nós temos hoje. Se fosse só 100 anos. Mas a diferença, se fosse só 100 anos, é que Satanás estará preso. E nós iremos ser ensinados ainda pelo Espírito. As nações, vamos colocar assim, que é melhor. As nações serão ensinadas ainda aqui pelo Espírito, mas por homens glorificados. Assim, o entendimento iria ser 10 vezes mais o de hoje. Mas nós não estamos falando só de 100 anos. Nós estamos falando de 500, 600, 700 anos conhecendo a palavra do Senhor com Satanás solto. E ainda mais, não numa terra como essa. Não num sistema como esse. Assim, vai ser completamente diferente ao ponto de Abacuque, por exemplo. Abacuque e Isaías. Eu acho que é o profeta Isaías que fala semelhante a Abacuque. Que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Ou seja, é muito conhecimento. E isso só é no milênio. Só tem como acontecer no milênio, assim como Deus prometeu para Abraão também que nele e na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso só vai acontecer plenamente no milênio. Todas, sinceramente, todas as famílias da terra serão benditas. Mas já acontece agora. Deus já começa a nos mostrar essas coisas agora. As famílias da terra começam a ser abençoadas já. Porque é daqui que Deus vai retirar um povo para abençoar todas as famílias da terra. Porque a descendência de Abraão é Cristo, e Cristo tem um corpo que somos nós. Isso foi muito bem explicado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 3 e 4. Então é só dentro do milênio que vai se cumprir tanto essa promessa que Deus fez para Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, como também as promessas que ele fez por Isaías e o profeta Abacuque. Quando ele fala de um conhecimento global, mundial. Então vocês conseguem entender que realmente o nível de conhecimento vai ser muito grande? Veja bem, nós iremos ser arrebatados pelo arrebatamento até o terceiro céu.
Nós reinaremos sobre a terra. Sim, estaremos também na terra, mas estaremos também no céu. A Nova Jerusalém ainda estará no céu, os santos anjos ainda estarão no céu e nós estaremos no céu. Uma escada ligará o céu e a terra e nós teremos turnos de sacerdócios para governar a terra, conforme o galardão de cada um, conforme Jesus estipular para cada um. Eu sei, não vou poder explicar tudo aqui agora, mas é muita informação. Estou pensando realmente muito mais naqueles que já me seguem. Os que entraram aí há pouco tempo vão ficar perdidinhos por um tempo, mas entra na playlist do canal, vocês vão compreender essa maravilha. E aí nós vamos ministrar a palavra de Deus na terra. Só que a diferença é que nós vamos estar fazendo um excelente depósito em toda a terra. Vocês sabiam que a terra é um tabernáculo, né? Sim, o tabernáculo não é só aquele que tem no céu, porque no céu tem um tabernáculo. E ele tem 12 portas. Nos 4 ventos, 3 em cada lado, para resumir. Nós somos o tabernáculo de Deus. E se você pegar toda a esposa e juntar ela em um corpo, e pensar em um corpo, e pensar nela, homens, como uma edificação, Deus também mostrou que nós somos 12 tribos. Fundado no fundamento que é Cristo, a pedra angular, mas tendo os apóstolos como 12 fundamentos. Tudo isso é muito lindo. E a própria terra, ela é um tabernáculo, porque a terra ela é plana, segundo as Escrituras, e segundo não a NASA, não a ciência falsa, não os cristãos com a mente cauterizada, mas segundo a palavra de Deus, nós temos comportas no céu. Isso está em Gênesis, tem alguns salmos que falam disso, mas o livro de Enoque especificamente ele vai falar que ele foi levado ao norte, ao extremo sul, ao leste, ao oeste, e ele viu 3 portas em cada canto. Isso na terra, ele não está falando da Nova Jerusalém. Então tem portões no céu, e desses portões ele explica que sai bênçãos na terra, castigos também, como neve, geada, ventos, águas. E eu não estou lembrado aqui as outras coisas, mas olha só, que coisa maravilhosa. Nessa terra, nós vamos fazer um grande depósito do Senhor, porque nós vamos estar no terceiro céu, nós vamos estar vendo coisas que os nossos olhos hoje só podem contemplar pela fé nas Escrituras. Aquelas coisas que nós tanto falamos no Apocalipse, as visões que Deus deu especificamente para Isaías e para Ezequiel, nós vamos estar contemplando e vamos ouvir palavras inefáveis e acredito que vai ser lícito falar aos homens, porque vai ser uma temporada diferente. Vocês entenderam? E tudo isso começa aqui. Na verdade, já começou com os apóstolos de Cristo, porque eles trouxeram Cristo como fundamento, explicaram questões da lei e dos profetas para a gente. Foi tudo bem arquitetado e planejado pelo Espírito do Senhor para que a gente pudesse estudar a palavra e ao mesmo tempo o Senhor pudesse provar os nossos corações. E aí você tem que saber distinguir pela palavra o que é um bom depósito e o que não é um bom depósito. Porque tem coisas que não fazem parte de um bom depósito. Agora, o que é um bom depósito? Em poucas palavras. O apóstolo Paulo fala disso em Timóteo. Ele fala tanto que, por um lado, ele fala que o Senhor vai guardar o bom depósito dele, que o apóstolo Paulo, tinha um bom depósito e ele estava depositando isso e o Senhor iria guardar esse trabalho dele até aquele dia, mas ao mesmo tempo ele fala para Timóteo que Timóteo deveria guardar o bom depósito. Eu já expliquei isso para vocês, mas é claro, foi em vídeos curtos, mas eu acredito que eu consegui passar bem a mensagem e muitos irmãos confirmaram nos comentários que entenderam. Conseguiu associar esse bom depósito com o Espírito, sendo colocado ali nas 7 lâmpadas, na menorá, o mistério da menorá. Tem que pensar nisso lá em Êxodo, certinho. É muita coisa para calcular, mas é tudo muito lindo. Tem que pensar nisso, primeiramente lá em Êxodo,
Depois, levar esse assunto, passa por Isaías, eu vou tentar pegar na ordem certa, passa por Isaías, porque Isaías fala dos 7 Espíritos de Deus e também fala de 7 mulheres, e depois leva esse assunto para Zacarias capítulo 4, e eu já fiz isso, e depois leva para Apocalipse 1, onde o Senhor Jesus fala que existe um mistério na menorá, e ele já explica que são as 7 igrejas, e depois, assunto final, Apocalipse 11. Entenderam essa conta que eu fiz? Esse é o caminho. Mas é claro que eu pulei alguns textos intermediários. Você tem que ver algumas questões da menorá em Apocalipse 4 e 5, onde o Senhor fala que as 7 lâmpadas são os 7 olhos do Senhor, e que os 7 olhos do Senhor são 7 espíritos, e por aí vai. Você tem que prestar atenção nisso. E aí, irmãos, Paulo tinha tudo isso na mente. Ele sabia que o Senhor estava depositando algo nele que já estava ali reservado pelos profetas, essa questão. E o Senhor estava depositando algo nele para ele depositar nas igrejas. Ele, eu falo ele, mas quando eu falo ele, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Ele, os cooperadores, os apóstolos, todos. Mas é ele que trouxe esse assunto à luz. Irmãos, eu não sei como nós poderíamos estar falando dessas coisas se o apóstolo Paulo não tivesse dado essa dica para a gente. Talvez nós seríamos capazes, mas teria que passar muito mais tempo meditando na palavra de Deus. O apóstolo Paulo já adiantou para a gente. E esse bom depósito, que vocês sabem que é o Espírito Santo, os 7 Espíritos do Senhor, sendo depositados na vida, na nossa vida, para que a gente deposite isso na igreja, esse bom depósito é aquele que o apóstolo Paulo disse para Timóteo guardar. E é claro, se ele disse para Timóteo guardar e ensinar para a igreja tinha que guardar também. Que ele mesmo disse que o Senhor depositou nele e que ele estava depositando na igreja, que o Senhor iria guardar o depósito dele. Eu já expliquei isso para vocês. Por que o Senhor vai guardar o depósito de Paulo? Como que isso acontece na prática? Na prática, o depósito de Paulo é o próprio depósito que o Espírito Santo deu em Paulo. Espírito de sabedoria e de conhecimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de entendimento e de temor do Senhor. O apóstolo Paulo escreve isso em Efésios. E só em Efésios, presta atenção nisso, só em Efésios que aparece essas palavras juntas. E ali a gente entende que ele está falando da menorá. O mesmo acontece em Timóteo, só que em Timóteo ele não fala essas 6 palavras, mas ele fala de um bom depósito, e aí você soma as coisas. E esse bom depósito, na prática, é Paulo ensinar para a igreja. Na prática. E como ele guarda? Guarda ensinando. Guardar é ensinar. Por exemplo, Apocalipse 1. Bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia. É nessa sequência, né? Primeiro ler, ouvir e guardar. Ler é ler. Ouvir não é só ouvir, escutar. É entender. E guardar é pôr por prática. É assim que Paulo guardou o depósito do Senhor, praticando, ensinando. E como o Senhor vai guardar o depósito dele na prática? Aqui que envolve uma revelação, que eu acho uma revelação linda, que tem a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. E quando eu vou falar disso, aqui eu posso falar um pouquinho da linha calvinista, eu posso falar um pouquinho da linha pré-tribulacionista, e qualquer outra linha que eu não mencionar, mas que você sabe que é prejudicial para o corpo, ela vai estar aqui. Qualquer outra linha. Porque como que o Senhor guarda o depósito do apóstolo Paulo? Você tem que imaginar isso. O Senhor é poderoso para guardar o que ele fez até aquele dia. Veja que o que o apóstolo Paulo fez não é pouca coisa. Está testemunhado para a gente na palavra de Deus, né? 60% a 70% do Novo Testamento foi ele quem escreveu. As maiores revelações foi ele quem relatou. Nós sabemos que Tiago falou coisas que Paulo não falou, Pedro falou coisas por um ângulo que Paulo não falou, João e
assim vai, precisamos de todos, mas Paulo foi o que mais falou essas coisas pra gente. Então, veja bem, as coisas que são referentes a bom depósito, que no grego é excelente depósito, eu já mostrei para vocês, elas são coisas referentes principalmente ao contexto da carta de Timóteo. E essa palavra bom depósito, ela aparece, se eu não me engano, no capítulo 1 2 vezes e em 2 Timóteo 1 vez, se eu não estiver enganado. Nós não conseguimos, às vezes, detectar isso 3 vezes na epístola de Timóteo, porque em uma das vezes, algumas traduções trazem o termo guarda o que te foi confiado. E aí a gente fica meio perdido, né? Até quando lê bom depósito a gente não sabe o que é. Será que a gente consegue associar isso com a plenitude do Espírito vindo no Filho, lá no batismo, e depois a plenitude do Espírito do Filho sendo enviada para a igreja no Pentecoste? Será que a gente consegue entender isso sendo o bom depósito? E lembrar ao mesmo tempo que isso tem a ver com o azeite, o fogo e a menorá? E relacionar com toda a palavra? É muito difícil fazer esse link, mas a conta é essa. Então o bom depósito tem a ver com o que Paulo estava ensinando nessas 2 cartas. Irmãos, presta atenção nisso. Essas cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram as suas últimas palavras. Então ele falou coisas sérias. Na primeira carta, parece que ele não estava sentenciado à morte, mas na segunda ele estava. Foram as últimas palavras de um velho, um ancião, um episcopo, que entregou a sua vida pelo Senhor Jesus. E então ele escreveu palavras seríssimas. E ali na primeira carta, você vai ver Paulo falando para Timóteo restabelecer igrejas. Como ele deve cuidar das igrejas. Como as igrejas devem agir diante do Senhor. Levando em conta tudo aquilo que eu falei para vocês que remonta a uma congregação, remonta a uma comunhão. E tudo que estiver fora do que Paulo escreveu não é congregação. Tem que ser repreendido e exortado. E quem não ouvir as sãs palavras que o apóstolo Paulo fala ao todo por 6 vezes, que eram palavras fiéis, dignas de toda aceitação, quem não ouvir é infatuado. Tem manias de contendas, usando palavras. Assim, ele explica ainda na segunda carta que isso vai acontecer e são pessoas que têm coceiras nos ouvidos por causa das suas concupiscências. Eles não querem dar ouvido à sã doutrina. Então coça os ouvidos. Então eles começam a procurar mestres que falam as coisas segundo as suas concupiscências. E eles se recusam a dar ouvido à verdade. E a conclusão é se entregar a fábulas. Mas veja que são homens que apostataram, mas continuam falando de Jesus, do Evangelho, da salvação. Isso é muito importante. Então, se você não conseguir detectar o que é um bom depósito, e entender que isso tem que ser manifesto na igreja, vai ser muito complicado você trabalhar como um rei e sacerdote, sinceramente falando. Vai ser muito complicado. Porque aí cada um fala qualquer coisa. Os argumentos de defesa vão ser argumentos que o apóstolo Paulo denuncia na sua carta. É uma fé com hipocrisia. É um amor que não provém de um coração puro. Ele fala de uma fé com hipocrisia, fé hipócrita. Ele fala de fé fingida também, de um amor que não vem de um coração puro e de pessoas que rejeitam a boa consciência. Ele está falando de cristãos, ou pelo menos de pessoas que eram cristãs, porque ele está falando de apostasia aí. E a apostasia, irmãos, às vezes ela está na nossa cara, ela está na nossa congregação. E a gente não vê, a gente faz vista grossa. E aí, a pessoa realmente está dormindo e ainda acaba defendendo o que Paulo denuncia nas suas cartas. Você já imaginou a pessoa receber a exposição da palavra, o bom depósito está ali na frente dela e ela praticamente se fecha para que esse bom depósito não caia sobre ela?
e ainda defenda o que é errado, é o que o apóstolo Paulo disse. E isso confere com linha pré-tribulacionista. Eu já expliquei para vocês. Tem pessoas que não conseguem mais ver as consequências dessa linha na própria vida e na vida da igreja. Não conseguem fazer contas. É claro que quando os pastores pré-tribulacionistas manifestam essas coisas, parece ser bonito, agradável, mas faz as contas do que realmente eles estão falando. Vocês vão ver que tem o mesmo nível de hipocrisia da linha calvinista, e a linha calvinista já é uma outra linha. Sabe qual mais doutrina se encaixa nisso que eu estou falando? Testemunhas de Jeová, Adventista do sétimo dia e outras congregações que têm nomes. Jesus fala, tem nomes. Ele falou para 7 igrejas. Tem nomes de que vive. Mas aí, como é se completa a frase? Mas está morto. E por que está morto? Porque não obedece ao Evangelho. Esse bom depósito é o que Paulo está falando na carta e falando seriamente para Timóteo guardar. Guardar é o quê? Manifestar para a igreja. Essas são as palavras que estão relacionadas com palavras inefáveis. Tem concordância. Ainda que não sejam as palavras que Paulo ouviu no céu, elas têm concordância. Porque para você chegar ao nível de ser arrebatado até o terceiro céu e ouvir palavras inefáveis e manifestar ela para as nações, você precisa estar glorificado e para isso você vai precisar estar obedecendo a palavra. Então o evangelho de hoje, que é lícito falar aos homens, ele está alinhado com palavras inefáveis. É como se fosse um segundo passo na história. Porque Deus falou pra gente que o que acontece em 7.000 anos são as primeiras coisas. As primeiras coisas se passaram. Grande trono branco. No grande trono branco, a morte e o inferno foram condenados. Acabou a morte. Satanás foi jogado no lago de fogo. Todo mal acabou. E aí, irmãos, fim da história? Tudo aconteceu. Alfa e ômega. Mas aí, o Senhor, o que Ele tem para nos ensinar, para nos revelar, não acaba ali, como se nós esgotássemos o conhecimento. As primeiras coisas passaram, vai entrar na eternidade. Deus já deixou bem claro que nessas últimas coisas, se bem que não podemos dizer últimas, porque quando se fala de coisas eternas não tem últimas, mas nessas últimas coisas, aspas, não vai ter mais pecado, morte. Vocês imaginam, conseguem imaginar o que tem reservado pra gente? Para você chegar nesse nível, você precisa dar ouvido ao que está escrito e manifestar o bom depósito. Procurar entender qual é a vontade de Deus. Compreendeu como isso é sério? É bonito? É muito bonito a gente ouvir, nossa, nós vamos ser arrebatados até o terceiro céu. A igreja, a esposa do Cordeiro, que lindo! Nossa, é muito lindo. Mas tudo é muito lindo. Mas o que eu estou fazendo para eu merecer isso? Aí alguém ainda pode dizer, merecer? E a graça fica onde? Tá vendo? Esse é o evangelho corrompido. Tudo é pela graça. Aí eles entendem, é de graça. Aí eles falam, não é que é de graça, Jesus já pagou tudo. Aí ele pagou para que a gente continue nessa vida, cuidando muito mais da nossa própria casa do que da casa de Deus, teimando com a verdade, defendendo nossa congregação, nossos pastores, e achar que vai reinar com Cristo e vai ter acesso a tudo isso porque foi pela graça. Esse é o evangelho corrompido. Tem pessoas que não são capazes de compreender nem o que é graça, nem o que é fé, nem o que é mandamento, e são nomeados reverendos, bispos. São nomeados. Porque não tem quem faça melhor. Não tem quem ensine.
Agora eu pergunto para vocês acham que isso é bom depósito? O apóstolo Paulo, por um lado, ele fala de uma graça, assim, manifestada a todos os homens, que Deus quer que todos os homens se salvem, etc. Mas, por outro lado, ele fala de um merecimento. Tá? Nas cartas de Paulo. Aliás, tem pontos na carta de Paulo, em Romanos mesmo, que ele fala que se você não obedecer à lei, você não vai ser salvo, não vai ser justificado. E não só Paulo fala isso, Tiago também concorda. Então, é fácil entender que o evangelho está caído, está corrompido. E por isso você vê um monte de cristãos que não se preocupam com nada disso. Por isso que Deus tem pessoas nos dias de hoje. Ele tem pessoas para ensinar, para manifestar, para corrigir. Porque é fato, nós estamos profeticamente vivendo o sono das 10 virgens. E elas vão ter que acordar. O problema é que muitas vão acordar sem azeite. Esse é o problema. E essa questão delas acordarem sem azeite, existe uma razão de entender isso biblicamente, com textos certinho, mas resumidamente falando, linhas como essas que eu mencionei para vocês cooperam para que virgens durmam sem azeite. Muitas vão dormir, mas com azeite, irmãos. Vão ter ainda como entrar no reino, mas muitas outras são chamadas de virgens, mas estão dormindo sem azeite. Então, para finalizar, eu queria que vocês entendessem, fizessem a conta, que sim, nós vamos ter acesso até o terceiro céu, os vencedores vão poder reinar sobre as nações. O que o apóstolo Paulo experimentou, nós vamos experimentar. Ele não foi o único a ser arrebatado até o terceiro céu. Pelo menos até agora, né? Nós vamos ensinar as nações, vamos ter vida eterna, mas eu acho que são grandes promessas, não é? E o que a gente está sofrendo por isso? O que a gente faz? Se você tenta falar isso e as pessoas não ouvem, logo a gente desanima. Como se não houvesse jeito, então o jeito é cuidar da minha vida, o jeito é eu trabalhar, porque os boletos não vão parar de vir, então, né, melhor fazer assim. E nisso fica manifesto que você está dormindo. Sabia que tem como a gente entender que a gente está dormindo? Você tem o testemunho da consciência para entender se você está acordado ou você está dormindo. Mas você pode estar dormindo com azeite, tem como entender isso. Agora, as virgens que são loucas e estão dormindo sem azeite, elas não sabem. Claro que elas não sabem. Se elas soubessem, elas iriam procurar o azeite, né? Porque seria uma loucura. Seria uma loucura. Ficou até engraçado agora, né? Seria uma loucura elas saberem que estão dormindo sem azeite e continuar dormindo. Será que tem como elas saberem dessa loucura? Irmãos, tem gente que está dormindo, está perdendo a salvação e não se dá conta. É muito triste isso. Falar a verdade, eu estou rindo aqui porque ficou engraçado o jeito que eu falei, mas é muito triste isso. E hoje a gente consegue olhar claramente e ver isso. Então a pergunta é, você tem um bom depósito? Você sente que um bom depósito está caindo sobre sua vida? Então você tem que guardar, para Deus poder guardar o seu depósito. Porque quando Paulo disse que Deus vai guardar o bom depósito dele até aquele dia, que Deus era poderoso para isso, não é no sentido de que Deus vai pegar o depósito de Paulo e guardar ali na mão dele e falar, ó, Paulo, ninguém tira daqui. Não é esse o sentido. Ainda que de uma maneira espiritual a gente possa falar assim e não seria errado. Mas na prática é
o que eu tentei falar ali num determinado ponto do vídeo e até esqueci. Que o apóstolo Paulo escreveu as cartas, manifestou as coisas do Senhor. Mas o diabo, os homens dormiram, e é claro que quem cuidou do sono deles foi o próprio diabo. Aí ele veio, plantou o joio, e pronto, a gente não consegue entender o que o apóstolo Paulo está falando. Mas quando você entende, começa a manifestar as coisas que estavam na mente do apóstolo Paulo, que é o Espírito do Senhor, as coisas do Espírito de Deus, e começa ali a mostrar, irmãos, era isso que Paulo estava querendo dizer aqui em Efésios. Era isso que ele estava falando. Ele não estava falando de eleição no sentido calvinista das coisas. Aquela eleição catastrófica, diabólica. Não era isso, irmãos. Existe uma eleição, sim, mas não é esse tipo. Arrebatamento. Não é isso que Paulo está falando, irmãos. Olha só como ele está falando aqui das festas, olha os contextos que ele está usando, olha as referências. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre episcopos, sobre diáconos, sobre o bom depósito. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ali, ali. Você está fazendo o quê? O bom depósito que Paulo depositou e ficou registrado nas cartas, você está manifestando ele. Se você fizer isso, você está sendo um colaborador daqueles que participam da profecia que Paulo falou, que Deus era poderoso para guardar o depósito dele. Porque se o que ele fala, o que ele ensina se perde, está sendo perdido muita coisa que ele fez. Mas se você traz o que estava escondido em trevas para a luz, tira o joio e deixa o trigo, está sendo atribuído mais coisas ao trabalho de Paulo. Entendeu? E quando a gente fala de Paulo, não é que nós estamos engrandecendo Paulo e deixando Jesus de lado. Tudo isso veio por intermédio de Cristo. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo, eu não estou guardando o bom depósito que Deus depositou em mim, mas o que Deus depositou em mim, muitas coisas veio do apóstolo Paulo. Então, nada mais justo do que eu pegar e mostrar o que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar de verdade. Porque se eu recuperar isso, eu praticamente estou valorizando e ajudando as pessoas a valorizarem o trabalho dele, e o trabalho dele é esse bom depósito que assim vai estar sendo guardado, praticado nas igrejas. Quando o apóstolo Paulo disse, Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, Deus é poderoso para fazer as pessoas entenderem e praticarem as coisas que eu ensinei, para que ele tenha um galardão justo, né, na medida do trabalho dele. E é claro que Deus vai fazer isso, mas ele vai ainda usar o seu corpo. Entendeu? Então pessoas que vivem falando que o apóstolo Paulo prometeu arrebatamento secreto, que vivem falando que o apóstolo Paulo disse que Deus salva pessoas, ele tem pessoas para serem salvas e outras para serem lançadas no lago de fogo, independentemente de obras. E Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quer, você é um vaso de barro, não questiona Ele, cala essa boca, né? Seja agradecido. Ou seja, um bando de soberbo. Eu até desconfio se essas pessoas são filhos da luz. Essas pessoas estão minando o depósito de Paulo, jogando nas trevas o que é luz. E com certeza elas terão que dar conta disso. Elas não estão cooperando para que o bom depósito, ou seja de Paulo, seja de Pedro, seja de João, seja guardado. Agora tem pessoas guardando o depósito, sabe de quem? De Calvino. O depósito de Charles Spurgeon. O depósito da Ellen White. Ela depositou um monte de coisa. Tem gente guardando esse depósito. Guardando o depósito de Martinho Lutero. Guardando o depósito de John Wesley. Guardando o depósito de fulano. E aí não teria fim. Fala a verdade. Vocês entenderam o que eu quis passar? São coisas profundas. São coisas que eu acredito que toca na consciência e faz ao povo falar realmente o que eu estou fazendo com Ellen White?
Sabe quem é o Ellen White, em poucas palavras? Uma Jezabel. Como que a gente consegue entender isso? Eu consigo entender isso só por comparar as coisas que os adventistas falam que ela fala com a Bíblia. Mas quando você vai olhar os escritos dela e pessoas que estudam os escritos dela, mas que manifestam realmente as coisas que estão escritas, não manifesta só o que ela falou de bom, mas manifesta as carnalidades dela, aí você vê que ela é uma Jezabel. Ellen White está fora do tribunal de Cristo, ou seja, fora do milênio, e já está condenada no grande trono branco. Agora imagine eu guardar o depósito de um defunto, de uma morta. Imagine eu guardar o depósito de um assassino como Calvino. Ainda que ele não mandasse matar ninguém e que isso fosse um falso testemunho, o que não é, ele é um assassino, ele já seria um assassino de almas, pervertendo o evangelho de Cristo. Calvino está fora do reino de Cristo. E além do mais, se a justiça de Deus é o que nós vemos na Bíblia, ele está condenado no lago de fogo. E as pessoas guardando o depósito de Martinho Lutero. Fala a verdade. Estão dormindo. E essas sem azeite. Entendeu? É isso que eu quis falar para vocês. Porque sobre essas questões lindas que Deus está depositando na nossa vida, relacionadas a bom depósito, a trazer à luz as coisas que Paulo escreveu e saber explicar elas para que a gente entenda, e entenda que não é impossível de praticar, porque são palavras do Senhor. Essas coisas tocam na nossa consciência. Porque se a gente não tiver o poder de tocar na consciência, pelo menos daqueles que não têm ela cauterizada, então não tem como recuperar as coisas, não tem como restaurar. Mas se a gente tiver esse poder de tocar na consciência, então a gente pode sim restaurar todas as coisas. Entendeu? Então é isso, irmãos. Eu quero saber se vocês entenderam. Eu sei que eu demorei muito tempo para chegar até esse resultado aqui, mas eu consegui passar a mensagem, tá? Então é isso. Comentem o que vocês acharam e vamos prosseguir dentro dessa mensagem. Olha quantas coisas Deus vai revelando. Tremendo, né? Eu não consegui falar assim em outros vídeos. Aqui eu acrescentei coisas novas. Tá bom? Então é isso. Fiquem na paz. Deus abençoe.